E aí galera do oitavo ano, espero que esteja tudo certinho com vocês, espero que vocês possam estar bem, tá certo? Espero que vocês possam estar aí se guardando nesse processo de pandemia e a gente vai continuar falando, né, sobre essa questão das revoluções industriais, tá bom? Hoje, galera, a gente vai falar um pouquinho justamente sobre as revoluções, a primeira, a segunda e a terceira revolução industrial, tá bom? Dando continuidade aí ao nosso conteúdo, focado justamente nesse processo das evoluções. Lembra que eu falei com vocês lá na aula passada as características dessa revolução, né? E hoje a gente vai falar sobre os números, né? Essas três primeiras revoluções e as suas características, tá bom? Então vamos lá, galera, ó. A primeira revolução industrial, galera, ela foi um período de grande transformação técnica, social, econômica entre os meados do século XVIII e meados do século XIX, né? Você tem aí o pioneirismo inglês, tá bom? A Inglaterra se destacando, você tem um ciclo hidráulico, tá bom? Na produção têxtil, na siderurgia, né? O ciclo do carvão na formação das máquinas a vapor, né? E você tem duas fases bastante interessantes, duas não, três, né? Acho que eu já até citei com vocês nos outras videoaulas, né? Que é o artesanato, a manufatura e depois a maquinofatura, tá bom? E aí você já tem a inserção de fontes de energias extremamente modernas, tá bom? E aí você vai ter a máquina a vapor, né, e várias transformações que irão acompanhar justamente essa questão do processo industrial, né, desse processo da revolução. Você vai ter problemas sociais, né, e o surgimento de duas classes, do proletariado e da burguesia, né, o agravamento dos problemas sociais entre essas classes, tá bom? Você vai ter aí várias políticas de manifestações contra a burguesia e a formação e as primeiras organizações sindicais, né, no setor econômico, produtivo, né, a produção em larga escala e a divisão social do trabalho vai existir, tá bom? E a expansão das ferrovias, né, o início do êxodo rural, né, que afetou muito nessa questão da urbanização e o surgimento de cidades, né, o aumento da infraestrutura e o avanço populacional, tá bom? O grande avanço populacional. São tudo isso transformações que vieram dentro desse contexto da primeira revolução industrial, tá bom? Nessa questão da técnica, né? Você vai ter a invenção de equipamentos industriais, tá bom? Agrícolas e demais setores e a evolução dos transportes e das comunicações, né? Olha só que interessante, né? Você tem um lag aí de produção, uma abertura muito grande daquilo que o mundo conheceria, né, galera? Que coisa boa, né? Nos setores importantes, você vai ter a produção têxtil, siderúrgica, naval, né? A metalurgia, o desenvolvimento, né? O sistema de produção fabril, ele vai ser elevado a altas jornadas de trabalho e a ausência de leis trabalhista, e o uso incentivo da mão de obra, né? Intensivo da mão de obra, gerando aí o que a gente chama de taylorismo, tá bom? Que é um movimento que vai surgir dentro desse contexto da primeira revolução industrial. Já a segunda revolução industrial, galera, ela vai acontecer, tá bom? Em meados do século XIX e início do século XX, né? Com novas fontes de energia, como o petróleo e a eletricidade, tá bom? E a evolução dos transportes, né? O transporte ele vai ficar mais rápido e mais eficiente com a criação aí das indústrias Ford e a criação do automóvel, tá bom? Inovações no processo produtivo, como a ideia do Fordismo, né? E a produção em série, em alta escala, especializada, né? Do trabalho fabril. Beleza? Então vamos lá. Aumento da produtividade e dos salários, tá bom? Redução da jornada do trabalho, né? E a formação agora de uma linha de montagem, tá bom? Separação entre o trabalho intelectual e o trabalho braçal, alienação do trabalhador, tá bom? Investimento na elevação da produtividade e do consumo, viva a grande oferta do capitalismo, né? E a obediência à questão da propaganda, né? Então a primeira e a segunda revolução industrial vão marcar aí também uma boa fase desse processo,
né, do famoso capitalismo, tá bom, galera? Já na terceira revolução industrial, você vai ter aí, né, após a Segunda Guerra Mundial, né, e uma tecnologia criada justamente no período de Guerra Fria, né, iniciando lá em 45 até iniciando em 1945 até 1988, tá bom? Essa revolução, ela é totalmente informacional, tá bom? E tecnocientífica, novas tecnologias de criação, de informação, né? Novos setores de criação, setores como a biotecnologia, a química fina, a informática, a formação da robótica, tá bom? O aumento da velocidade do transporte e a comunicação e a redução dos obstáculos aí, como distância, tá bom? A formação de redes digitais, programação computacional da produção industrial e dos serviços, tá bom? Redução, né, dos custos e dos preços de vários produtos, maior difusão das informações e conexões em tempo real, olha só, a internet, né, que nos possibilita estar aqui hoje, tá bom? E o aumento das possibilidades de localização do capital financeiro e produtivo, o capitalismo flexível, né? O espaço geográfico aí transnacional, né, a produção industrial do Fordismo, tá bom, ao pós-Fordismo e um sistema totalmente flexível, tá bom, o Toyotismo, beleza, galera? Produção vinculada à demanda individualizada e variada, tá bom? E a redução dos postos de trabalho, do custo e do aumento de lucro. Tá bom, galera? Então você vai ter aí as máquinas funcionando ainda mais, o trabalho coletivo, cooperativo, né? A terceirização do trabalho e o capitalismo financeiro monopolista, tá bom? Depois a gente vai tratar de outras revoluções industriais, tá bom, galerinha? Então, pessoal do oitavo, até mais. Fui!